A aveia é um dos alimentos mais conhecidos no mundo. O registro mais antigo do uso deste cereal data de 100 anos antes de Cristo. Além de mais sabor, o consumo de aveia pode significar mais saúde no seu dia a dia. A aveia é um cereal muito nutritivo, né? É um cereal rico tanto em cálcio, ferro, carboidratos, proteínas e tem bastante fibras também. Então é um cereal bem rico em nutrientes. A aveia pode ajudar a fortalecer ossos e dentes e diminuir doenças cardíacas. O consumo deste cereal também é responsável por melhorar o funcionamento intestinal e atuar na regularização do peso. Para pessoas que querem ganhar um certo peso de uma forma saudável, a aveia também é um alimento muito indicado, que a gente costuma prescrever bastante, porque é um alimento rico em carboidratos, aveia em flocos principalmente. Então, logicamente, a pessoa tende a ganhar peso com esse excesso de carboidratos e de uma forma saudável. É a questão da saciedade. Então, é bem interessante para quem quer ter um controle do peso, logicamente numa quantidade determinada. Por quê? Porque é um alimento rico em fibra solúvel. A fibra solúvel tende o quê? A gerar saciedade, processo de saciedade. Então, a pessoa tende a comer menos. Além disso, a fibra solúvel presente na aveia tende o quê? A baixar os níveis de colesterol sanguíneo, LDL, VLDL. Por quê? Ela forma uma espécie de um gel que vai, a fibra da aveia, que vai levando para si esses colesteróis ruins para serem eliminados. Então, é muito interessante também para o controle do colesterol, além do controle da obesidade. Com grande quantidade de proteínas, cálcio, magnésio, sílica e ferro, a aveia reúne várias vitaminas e pode ser encontrada em flocos, na forma de farinha ou de farelo. A questão da quantidade vai depender do tipo de aveia que a pessoa vai consumir. A gente tem a aveia em flocos, a gente tem a aveia, o farelo de aveia e a farinha de aveia. Qual a diferença primordial entre os três? A quantidade de fibras solúveis. O farelo de aveia tem uma quantidade de fibras solúveis maior que os outros dois. Então é indicado para quê? Para pessoas que querem perder peso, porque gera todo aquele processo de saciedade, aquele processo de redução de colesterol, aquilo tudo e tem menos carboidrato. Então não vai fazer a pessoa ganhar muito peso. Então é bem legal. Então 1, 2 colheres de sopa de farelo de aveia por dia seria interessante para esse tipo de pessoas. Já a aveia em flocos e a farinha de aveia já tem um pouco menos de fibras solúveis e um pouco mais de carboidratos. Então seria mais indicado para pessoas que querem manter o peso ou querem ganhar um pouquinho de peso. Então a quantidade vai depender muito de cada um, mas por volta disso, umas 3 colheres, 4, 5, enfim, de sopa, vai depender de cada um mesmo. Apesar de ser um alimento de alto valor nutricional, o consumo de aveia tem algumas restrições. Principalmente aquelas que têm aquela deficiência na digestão do glúten. As pessoas têm a chamada doença celíaca. Então, realmente a aveia contém glúten. Então, não é indicado para esse tipo de pessoas estritamente, não pode consumir. Além disso, tem pessoas que têm uma certa intolerância ao glúten. Não chega a ter a doença celíaca, mas realmente se sentem mal, tem uma certa diarreia com o consumo da aveia. Então, tem que ser bastante controlado. Não exagerar de uma primeira vez. Não vai comprar uma aveia em flocos e tomar o dia inteiro. Sim, começa com quantidades, com porções menores e ampliando isso ao longo das semanas e vendo a reação do seu organismo. Então tem que ser um alimento não tão à vontade, assim, do jeito que as pessoas às vezes podem fazer. Mas se você pode consumir aveia, use a criatividade e enriqueça sua alimentação. A gente pode utilizar os farelos, as farinhas e a aveia em flocos em determinados alimentos, como sopas, migaus, sucos, na própria salada pode colocar, enfim. Então, o farelo de aveia é interessante. Então, a gente pode estar adicionando farinhas, por exemplo, vai fazer uma farofa, pode colocar um pouquinho de farelo de aveia.